busca mais aproveitar os talentos. E aqui a gente vai falar dos talentos de cada perfil, né? Esse olhar que você dá individualizado para as pessoas. Não é o servidor público como um ser ali sem personalidade específica. Mas, principalmente, as corporações estão entendendo que cada um carrega em si talentos que precisam ser desenvolvidos ali dentro da empresa. Senão, é melhor que seja ali do que em outra empresa, né? Exato. Eu perceber isso claramente, graças a Deus. Lógico. Então, vamos começar esses resultados das empresas que a gente faz, né, esse trabalho com o perfil comportamental, os analistas trabalhando dentro das corporações, dentro das empresas, para extrair o que tem de melhor. Vamos conversar, então? Vamos começar com o perfil dominante? O que vocês acham? Vamos. Perfeito. Bora, vamos conversar. Altair, vamos querido. começar. Altair, grande parceiro. Uma honra te receber Honra aqui, mesmo. querido. Então. Adoro esse boa noite dele, gente. É fantástico. Eu tô escutando ele até. Gente, vamos chamar o Altair aqui. O Altair tem muito a contribuir. Bora, amigo. Bora. Deixa eu chamar ele. Ele é fantástico. Pô, e o assunto que nós vamos falar, né, gente? Nós vamos entender, colocar a pessoa certa no lugar certo. Como é que o perfil comportamental pode ajudar uma empresa? Né? Pode ajudar a aumentar o faturamento da empresa, a produtividade, atingir realmente aqueles que você consiga extrair o máximo do potencial de cada um dos colaboradores, né? Já então, ele entendendo. vai colocar paletó e gravata. Ah lá, boa. Ele vai colocar o paletó e gravata dele agora. Diga, Renato, fala. Então, hoje o tema, todas as nossas lives, os temas são importantes, muito pertinentes, né? Hoje especificamente ligado a você, colaborador, a você que está dentro de uma empresa e também você que é empresário, empreendedor, entender como o perfil comportamental pode lhe ajudar. Né? Pode lhe ajudar a entender os gaps que estão faltando de competências comportamentais do seu time. Pode entender como fazer uma contratação mais assertiva, de acordo com... Você vai escolher definir as competências técnicas e vai definir as competências comportamentais daquele colaborador, alinhando os valores do colaborador com a sua empresa. Serve para a gestão de conflitos. Então, tudo que nós vamos falar hoje aqui é de um ganho extraordinário para as empresas. Também acho. É importante isso, né? É você alinhar sempre realmente assim, as pessoas certas nas posições certas, né? Nos cargos corretos, justamente porque você tem um maior aproveitamento, né? Até nós estávamos conversando semana passada mesmo, né, com a própria Fernanda, lembra, Renato? E ela teve excelentes resultados mesmo com a empresa. Isso foi né, a empresa dela, justamente por quê? Porque ela alinhou, né, as pessoas certas no lugar certo, ela rearranjou os funcionários dela, né? Então, assim, ela deu até essa entrevista na nossa live que a gente fez, né? Então, ela falando sobre a importância que ela teve dentro da empresa. Isso a gente vê também dentro até quando nós fazemos análise de perfis, né? E a gente pode observar como quando hoje em dia, em vez de você muitas vezes demitir um funcionário nesse momento, né? Para reduzir custos, você pode muito bem realocar o funcionário no momento que você talvez tenha muito aproveitamento desse funcionário, né, para ti, quando você descobre realmente o perfil certo para aquela posição ali, né? Ó, o Altair tá dizendo que ele tá pronto lá. Bora, meu amigo! Já chamei. Bem. Já chamei. Você falou um negócio... A Ibris falou algo extraordinário, né? Se a gente está falando de ciência, né? Então, tem pesquisas aí mostrando uma da Gallup, que é um grande instituto de pesquisa, feita com 1.700.000 colaboradores, né, de mais de 60 países. Então, uma pesquisa robusta, né, mostrando que apenas, olha, o número é assustador, na verdade, né, apenas 20% dos colaboradores conseguem entregar todo o potencial dele. Então, há um desperdício de recurso da empresa, há um desperdício de talento, né? Tudo isso envolve o quê? Uma falta de um conhecimento sobre uma análise de perfil comportamental. Quais são as melhores soft skills de cada um do seu colaborador? Então, amiga, amigo que está nos assistindo hoje,
você conhece algum empresário seu que precisa entender de pessoas, né? Entender de pessoas é entender de negócios, manda esse aviãozinho agora para ele, porque a live está começando, a Anaís vai chutar a bola para frente aí, nós vamos cruzar na área e fazer o gol. Bora. Sim, o Altair, eu estou chamando ele, ele não está conseguindo entrar. Oi, Carla, eu vou fazer dando um tchauzinho aqui pro povo, tá, Ana? Tá vendo? Oi, Carla, tudo bem? Minha esposa Vivi tá aqui. Ele não tá conseguindo legal, entrar. Meire, mandar um beijo para Meire, Oi. que passou aqui, que tá aí. Meire, um beijo para você. Vamos falar desse tema que ela também adora, que é perfil comportamental. Ele não tá aqui, não tô conseguindo. Ele não está conseguindo. Tenta mandar o convite para a Anaís pedir solicitação ao Altair. Deixa eu mandar uns aviõezinhos enquanto o Altair está chegando aí, pessoal. O Altair é um ser humano extraordinário também, viu, gente? Nossa, ele também. Nós estamos juntos nessa nova mentoria, tá? Ó, que legal. Deixa eu ver, amigos. Conseguiu? Agora a gente manda pro Face, pra... Que legal que ficou isso aqui, né? Um beijo para a Luana que chegou. Pois é, Altair. Ele não está conseguindo. Não. Eu mando, mas ele cai. Ele cai? Cai. Uhum. Ai, que pena. Eu mando o convite e ele cai. Gente, então, enquanto o Altair tenta entrar, vamos só contextualizar aqui com o que é perfil comportamental, Anaís? Eu cheguei aqui na sua live, não sei o que significa perfil comportamental. Então, vamos dizer para o pessoal aqui o que significa perfil comportamental. Gente, a gente está falando da teoria DISC. A teoria DISC foi criada assim, por Markson em 1928 e até hoje é a base dos assessments, que são os avaliadores de perfil e de comportamento que existem. Então, até hoje, ele deixou a sua marca e essa teoria diz que ela diz como as pessoas agem e reagem. Temos características desses 4 perfis, diz que é um acrônimo, que significa dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, temos características desses 4 perfis, só que em maior ou em menor percentuais. Então, quando a gente faz um relatório de análise de perfil comportamental, nós sabemos qual é o nosso perfil. Mas a gente vai falando aqui as características para você ter uma ideia onde você se encaixa aí nesses perfis. Né? Vamos lá, gente? Então, a gente começa com o perfil dominante, que é o D do DISC, né? Vamos lá, é o fator da determinação, do controle, do poder. Continuem, por favor. São pessoas focadas em resultados, né? São pessoas, assim, ousadas, que gostam de correr riscos. São pessoas, assim, que normalmente eles chegam para trabalhar, né? Focadas, é o que eu falo sempre, eles não chegam para bater papo, né? Aquele tempo de cafezinho para eles não funciona. A meta deles é foca em resultado, é fazer. Então, se vocês querem, na empresa, né, no local que vocês estão trabalhando, né? Então, se vocês reconhecem pessoas focadas, que se expressam normalmente de uma forma direta, de uma forma segura, né? Que tem motivos, que correm atrás, né? Muitas vezes até sem planejamento, tá? Que não tem papo na língua, né? Muitas vezes, mas ele faz, ele decide o que ele tem que fazer e ele faz, né? É o dominante, né? E aquela pessoa que tem aquele ritmo acelerado, né? Dado, vamos para o próximo, vamos, é tudo para ontem. Então, o dominante, ele tem, como você disse, essa voz de comando firme, né? Esse pulso firme. E é a pessoa que está voltada aos resultados, voltada justamente a acelerar. Então, se você está precisando aí de alguém que tenha, ou você tem na sua equipe alguém dessa forma, objetivo, que tem um ritmo acelerado, é um bom cara para estar cuidando dos prazos, para estar nessa aí de comando.
O comando também a gente vai falar mais pra frente, vai depender muito da situação, né? A pessoa que tem tudo, né? E uma pessoa que sabe lidar muito bem sob pressão, tá? É o melhor para lidar sob pressão. E eles são extremamente competitivos, né? Então, assim, eles não têm problema com competição, tiver que resolver o problema é com ele. Então, assim, ele é um resolvedor de problemas dentro de um local, né? Então, nós estamos falando aqui sobre o profissional, sobre o líder, né? Então, você analogia, né? Você chega para um dominante e diz assim, olha, nós temos um probleminha aqui nesse relatório, né? Nós não estamos conseguindo, ninguém conseguiu resolver. Fala para ele que ninguém conseguiu resolver. Ah, é a glória do dominante, né? É a glória, ninguém conseguiu, Exatamente. ele consegue. Só fala Deixa para pra ele mim, essa né? palavrinha mágica, deixa para mim que eu resolvo, né? Exato. E é aquele cara que fica bem confortável na situação de comando. Ele não fica constrangido de mandar em todo mundo, ele não fica constrangido de dar as ordens. Ele é o cara para mandar e manda direitinho. Eu vou só fazer um parênteses aqui. A minha mãe é uma dominante. E quando ela quer se referir a uma outra pessoa, assim, que elogia, ela elogia as outras pessoas, sabe o que ela fala? Nossa, fulaninha é tão obediente. Ser obediente para minha mãe, que é dominante, é um elogio maravilhoso. E eu, mamãe, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, mas essa pessoa é maravilhosa, bem obediente. Então, se você é dominante, você acha que obediente é um adjetivo excelente para os seus subordinados. Você fica bem confortável mandando e desmandando em todo mundo. Essa é minha mãe. É o dominante. E tem um outro lado dessa história, né? Você que tem um chefe dominante, então, um gestor dominante, você começa a observar como que você tem se comunicado com ele, seja mais direto, não fica enrolando para você falar as coisas. Você também precisa adequar a sua comunicação ao seu superior. Tá? Então, por isso que a gente está falando os benefícios do perfil comportamental. Você ajustar a sua comunicação é um outro ponto extraordinário de você conhecer o seu perfil e o do outro. Direto e reto, né? Sem rodeios. Aí outra coisa também que é muito bom você comunicar com o dominante. Não fale nada além do que ele perguntar, né? Não, o negócio dele é pergunta e você responde. Se você vê esse chefe que você tem dominante, né? Então, assim, presta atenção nesses detalhes. Então, só responde quando ele perguntar. Porque, para ele, o foco dele é resultado. Ele não tem tempo para ficar batendo papo sobre outras coisas. Né? Então, vai, dá o teu recado. Uma coisa que você falou no início, Evelice, se você é o dominante chefe, por favor, não venham trazer problemas para você. Você quer que apresentem solução. Né? O dominante quer, resultado. Se você é subordinado e for lá dizer para ele que está com problema, amigo, traz a solução que você vai ganhar pontos que é o seu chefe dominante. Anota isso. Vai ganhar pontos com ele levando a solução. Porque ele não tem tempo para dúvidas. Né? É isso aí. E agora... Outra coisa também, detalhe do dominante. Ele não pede permissão para nada. Tem esse detalhe, né? O dominante, ele não pede permissão, ele vai lá e faz, né? Essa coisa, por favor, com licença, né? Quem sabe, não, ele vai e... Isso nós estamos falando, gente, a gente brinca um pouquinho nessas lives para você entender uma coisa. Isso são um perfil com uma intensidade muito alta do D, tá? Isso. Então, isso são intensidades altas. Quando a pessoa entende o perfil comportamental, ela começa a perceber essas atitudes, às vezes prejudicam o ambiente de trabalho, ela começa a perceber. Não, só um pouquinho, eu acho que eu estou exagerando aqui. E ela começa a adaptar. Né? Ela dominância, porque o dominante líder, o dominante profissional, muitas vezes ele chega a ser agressivo. Isso, exatamente. Ele chega a ser agressivo.
E muitas pessoas acham assim, nossa, esse cara, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é direta demais, ela podia ter dado, né? Podia ter sido um pouco mais polite, né? Mas não. Estilo do dominante. O dominante, ele é reto e direto. Então, assim, ó, não se sintam magoados com o dominante. É o estilo dele, tá? Então, assim, o que vocês têm que fazer nesse sentido? É você perceber isso. Quando você começa a perceber essas características, você já começa a mudar a tua convivência. Esses dias eu fiz uma devolutiva do diretor de uma empresa e que ele tinha uma dominância alta também. Né? Ele tinha uma dominância e uma influência alta. E aí depois, um dia, a gente conversando, ele foi me dar um feedback sobre isso e ele me falou o seguinte, sabe que eu comecei a perceber a minha dominância, né, a minha influência, e eu comecei a perceber das pessoas à minha volta. E realmente, assim, quando eu vejo que eu vou tomar, eu começo a recuar um pouco em algumas atitudes minhas. Isso começou o quê? Então, a análise de perfil, ela é tão transformadora, ela é tão libertadora para certas pessoas, que, assim, é claro que isso aí leva tempo, você não é de um dia para o outro, a pessoa precisa assimilar. Só que o que acontece? As pessoas vão tomando consciência do tipo de perfil e começam o quê? Essas atitudes, assim, extremas, elas começam, não, só um pouquinho, eu acho que eu posso melhorar. Isso se chama inteligência emocional, isso se chama autoconhecimento. Então, essas características que nós estamos dando aqui, mais uma vez eu repito, são características extremas, de intensidades de perfis altas, tá? Então, nós temos intensidades variáveis, para saber só realmente fazendo análise de perfil. Evelise, você falou um negócio que é extraordinário, essa questão da inteligência emocional, né? E você que não é um dominante, que você não tem essas características, esses comportamentos que nós falamos aqui, você precisa entender qual o momento que você pode flexibilizar por um perfil, por um comportamento mais direto, mais assertivo, com um pulso mais firme, com uma voz de comando, né? Essa inteligência emocional que a Evelise estava falando. Né? Se o dominante ele flexibiliza a dominância dele para se adequar à comunicação com os outros, você que não é dominante, você também tem momentos que você precisa tomar uma atitude mais direta, mais ousada. Então você flexibiliza aí para o perfil dominante, né? Para um autodominante, como a gente está dizendo aqui. Então, entender qual é o momento. Exato, porque uma equipe precisa de uma pessoa que pegue as rédeas e que vá para o comando. Um outro detalhe importante que é para falar também, que qualquer perfil pode estar em um cargo de chefia, um cargo de gerência, um cargo de direção. O cargo não é privilégio nem exclusivo de um perfil dominante. Como vocês estão falando, é preciso flexibilizar. Mesmo um perfil estável, mesmo um perfil influente, conforme, pode estar no comando. E muitas vezes é muito bem aproveitado lá. Então, a gente não engessa nada. Essa flexibilidade que o Renato falou é justamente de você se adequar e entender as exigências ali do meio e dando o que você tem de melhor. Mesmo que você force um pouquinho mais sua natureza, mas que você, no comando, você seja assertivo, direto, objetivo e vá atrás de resultados. Mesmo que você não seja um dominante. Que você tome ali as rédeas de um dominante, né, as características de um dominante, para fazer valer o seu comando, né? Maravilhoso, é isso aí. E outra coisa, bem, eu quero saber, as pessoas que estão aqui, falem para nós, se algum de vocês se identificou com essa característica aqui do dominante. Show, isso mesmo, legal. Coloque aqui para nós. É bom vocês falarem, vão anotando assim, se vocês conhecem alguém com essas características e se vocês se identificaram também. Anotem as pessoas, é sempre legal vocês anotarem pessoas que vocês, sim, que têm essas características. Aqui nós estamos falando sobre a questão da profissão, mas coloque também na vida de vocês, pessoal, pessoas que têm essas características. Vocês vão começar a observar. Amigas e amigos, e tudo depende do primeiro passo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Para você entender como você pode flexibilizar os seus comportamentos de acordo com o ambiente que você está, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa dar isso. Tá? Uma análise de perfil comportamental que a Anaíse faz, que a minha esposa
Oi, Vi, meu amor. Dominante. Dominante e influente. Né? Uma análise de perfil que você faça com a Evelise, com a Anaís ou comigo, vai te trazer esse autoconhecimento, justamente para você reconhecer quem você é. Você já sabe quem você é, né? Você vai ter outras informações. E é muito claro que um relatório de perfil comportamental não define quem é você. Você é muito mais do que isso, do que um relatório, do que o DISC. Você é muito, mas é muito, muito, muito mais do que isso. Você tem toda uma história de vida, mas isso lhe ajuda a entender suas principais competências quando a gente está falando do mundo do trabalho aqui, né? Das soft skills, enfim. Bora lá, Ana. E aí, dama de dominante, senão eu e a Evelise aqui, nós estamos com a influência lá em cima, né, Evelise? O adaptado aqui, né? Tá com a influência lá em cima. Gente, eu sou uma influente que fui delegada de polícia durante 20 anos da minha vida. Era desafiador, Anaís, mandar aquele monte de gente, comandar operações, acordar cedo para fazer briefing de operação, era desafiador. Porque eu sou influente. O influente trabalha em equipe, ele gosta de harmonizar os ambientes, gosta de interagir com todo mundo, deixar todo mundo mais descontraído. Mas como assim descontraído numa delegacia de polícia? Eu flexibilizava para deixar o ambiente mais descontraído nos intervalos e mais formal quando era exigido. Aí está a flexibilização. Então, se eu não tinha na veia a dominância, o comando, eu buscava características e intensificava em mim aquilo que fazia com que eu fosse uma boa administradora de delegacia, de operação, no comando ali, na lida da direção, porque o cargo de delegado é cargo de direção. Então, mesmo sem ser um dominante, eu pegava aquilo ali e fazia do meu limão a limonada, focando no que era importante no momento de trabalho, mas harmonizando. O influente é esse. Ele conversa, ele harmoniza, ele ri, ele deixa o ambiente mais leve, ele faz o grupo ficar mais unido, mais homogêneo. Passo agora a bola para vocês, gente. Nossa, gente, o influente é aquela pessoa, como a Anaís falou, é a alegria do ambiente de trabalho, aquela pessoa otimista, sempre para cima, né? Que gosta dessa interação, ele precisa de pessoas, né? É aquela pessoa assim, que ela chega no ambiente de trabalho, aquele bom dia com alegria, né? Chega naquele astral, né? Não tem tempo feio, né? Eu sempre falo já acorda assim, né? Ele já acorda, né? Para ele é o dia, né? Já acorda, bom dia para a plantinha, bom dia para o cachorro, bom dia para tudo. Bom dia, alegria, né? Para ele é o máximo. Exato. O otimismo, a positividade sempre lá em cima, né? Então, essa questão dos relacionamentos, né? A gente até comenta assim que... E minha esposa também pode falar, se ela estiver ainda aí, porque ela é influente alta também, dominância e influência alta. Aqui a Lucimar falando, amo essa minha amiga influente. A Lucimar já foi diretora de escola, excelente alfabetizadora e uma dominante. Muito bem, Lucimar. Boa, exatamente. Então, essa questão de relação com pessoas. Então, você precisa conversar. Né? E até trazendo um pouco para esse nosso momento de isolamento, eu diria que não é isolamento, eu até brinquei outro dia, não é um isolamento social, é um isolamento físico, né? O social a gente está aqui, né? Relacionando no social. Mas fala aí, Naís, falta contato com as pessoas, hein, querida? De dar um abraço, de conversar e ficar jogando conversa fora, assim, tá um perto do outro, olhando, enfim, isso faz falta demais nesse momento para os influentes, né? E uma vez na delegacia, eu vou revelar uma coisa, uma vez lá na delegacia, claro que eu não entendia nada de perfil comportamental, agora que tudo vai fazendo sentido. Uau. Isso que vocês falaram, da gente fazer o relatório e conhecer o seu próprio perfil, tudo vai fazendo sentido assim na nossa vida. Porque a gente vai construindo, como o Renato falou, vamos construindo experiências e trazendo experiências de outros lugares. Uma vez uma delegada falou para mim, doutora, a senhora precisa ser mais séria. Eu não entendi aquilo, mas eu achava que eu era séria.
Olha que eu estava flexibilizando, eu era séria. E aí, ó, as minhas amigas às vezes, Laís, você é tão engraçada. Mas olha só. Então, quando a gente não tem noção de onde estamos, de como reagimos àquilo que acontece, pode ser que uma influente esteja informal demais no ambiente de trabalho. E quando você percebe o seu perfil, você tem essa consciência. Lembra que vocês falaram da consciência? Essa consciência de flexibilizar e de ser menos informal, como é o influente. Então, por mais que eu estava ali flexibilizando, ainda veio uma delegada e falou, Naís, você tem que ser mais séria. E olha que eu já estava achando que eu era bastante séria. Então, mais um motivo para você que está aí fazer uma análise de perfil comportamental, para ter consciência de como você age e reage, porque nós seguimos o fluxo da nossa natureza, sem raciocinar tanto, sem contextualizar tanto. É verdade ou não é, gente? Fala aí você também, Renato. Renato também é influente, né? Sim, 86. É bastante influente. O meu é 76. Bastante influente, né? Então a influência é alta, tem uma estabilidade bem alta também. Uhum. Dois são. Mas é isso. Você bem, é um cuidado que a gente precisa ter para não ser, me fugiu a palavra, mas para você não ser muito informal, para você não errar a mão na informalidade. Tá? Eu já tive momentos onde eu fui realmente muito, muito informal, não era um ambiente para aquilo, mas aí você vai aprendendo. Você vai aprendendo a entender onde você pode ter mais informalidade, quando que você precisa estar mais alinhado às regras. Porque nós falamos do dominante, falamos do influente, estamos falando do influente agora, e são dois perfis que não gostam muito de regra. O influente, então, não gosta da regra, da rotina. Enfim, a gente quer a liberdade, a criatividade. Inconveniente, olha, ótima palavra, é isso aí. Então, é um cuidado que a gente precisa ter para realmente não errar a mão nisso. Exato. E é importante a questão do influente, você perceber essas características do influente, porque muitas empresas, o que acontece? É justamente o que a Lucimar falou ali agora. Ser inconveniente, né? Muitas vezes as pessoas acreditam, olham o influente como um inconveniente. E assim, eu tenho que entender que é o perfil dele e aceitar esse perfil, né? Aceitar com amor, né? Nós somos diferentes um do outro. E muitas vezes... aproveitar, por quê? Porque o influente, ele é ótimo na comunicação com pessoas. Então, se você colocar esse influente no contato com o teu público, no contato com o teu comprador, com o teu cliente, né? Ele vai ser, além dele amar, porque ele adora bater papo, né? Ele adora ficar conversando. Então, assim, você vai ter aquele cliente satisfeito, porque você tem alguém dando atenção para ele, né? E muitas vezes o que acontece quando um gestor não entende de perfil, o que ele faz? Ele simplesmente coloca esse influente trancado dentro do escritório. E ele odeia isso. Então, se ele ficar trancado, ele odeia. As pessoas hoje em dia, se elas vissem o poder que tem na mão, na hora de comunicar com o cliente, né? Esses dias aconteceu um fato comigo, que eu recebi uma mensagem muito engraçada, né? E aí eu falei assim, gente, posso te dar uma sugestão? Né? E aí essa pessoa assim, claro! Eu digo, olha, você está comunicando aqui em apenas 2 perfis. Por que eu não comprei? Por que eu não comprei? Porque ela não comunicou no meu perfil. Ela não falou para você, ela falou com você. E continuo não comprando, entendeu? Porque ela não comunicou no meu perfil. E vocês têm que entender uma coisa, gente. Prestem atenção, quem for empresário. Os perfis que mais vão ser fiéis à tua empresa, nós vamos falar daqui a pouco, que é o estável e o conforme. Não é o dominante e não é o influente, que são a grande maioria no Brasil. Mas aquele público fiel, que te compra sempre,
E aquele público que a hora que você que diz que a tua empresa é show e alguém vai assinar embaixo, né? É o estável e o inconforme. Então, assim, que é o que vai que mantém a tua empresa. Que é aquele cliente que comprou uma vez, se ele gostou, ele vai comprar até a hora dele morrer. Então, assim, ó, que nós vamos conversar agora. Então, se você conseguir se comunicar com esses dois clientes, olha, desculpa aí, Renato. Anota aí, tranquilo. Eu só ia compartilhar uma história com vocês que do mundo corporativo. Eu trabalhei numa equipe, nós éramos 4 influentes, todos muito altos e um estável. E o chefe era conforme. Caramba! Mas a gente, meu, era uma gritaria, todo mundo falando, gritando, falando alto, aquela conversaiada assim, meu, projetos super top, cara, alta performance. Mas era um ambiente de que uma pessoa entrava assim e falava assim, meu Deus, isso aqui é uma empresa? Por quê? 4 altos conforme. Então a gente conversava e falava e ia trocando ideia do projeto e todo mundo falava alto, né? Enfim, então foi muito divertido, muito produtivo e muito divertido trabalhar com aquele time, meu. Olha só, uma das características do influente é a criatividade. 4 influentes trabalhando, coisas incríveis devem ter saído dali. Fora. E aí o Nós chefe fizemos assim... ele separada, ficou na salinha separada, que ele não aguentava tanto, blá, blá, blá. Não, a hora que o chefe chegava, mudava tudo, fazia assim, ó, virava a chavinha de todo mundo. Gente, então vamos falar agora do perfil estável. Né? O perfil do equilíbrio, da harmonia, o perfil da conciliação, excelente conciliador dentro da equipe. Se alguém tem problema, realmente é o ouvido do estável, o ouvido empático, que vai lhe acolher, harmonizar, vai conciliar, colocar assim, as pessoas em harmonia, em paz. Então, o estável, às vezes, é o passado, só que ele não é o passado. Se você sabe aproveitar o estável dentro da sua equipe, é ele que vai trazer a harmonia, a paz, o equilíbrio, vai eliminar os conflitos internos. Então, é uma pessoa planejadora para aquelas tarefas que exigem rotina de todo dia. Ele adora planejar, adora entrar em contato com as pessoas e harmonizar os ambientes. E esse é o estável que vai comprar de você, né, Evelise? Até morrer? Ele é né? Ele adora uma rotina. Se ele foi bem atendido, a questão é como você conseguir chegar no estável, né? Porque ele precisa de segurança. Então, assim, quando ele vai para um ambiente de trabalho, né? Então, ele chega muitas vezes, ele precisa daquele tempo para ele aprender, para ele se sentir seguro no ambiente. No momento que ele sentiu isso no ambiente, então assim, ele gosta muito dessa harmonização, ele gosta de fazer com que as pessoas se sintam à vontade. Ele é um conciliador. Então, assim, naquele momento que a empresa está lá passando por um processo de dificuldade, que está tendo atrito, às vezes, em algum setor, aquele estável é aquela pessoa que você precisa pegar na mão e fazer, olha, preciso que você vá até ali, converse com as pessoas, né? E ache uma solução. Ele é essa pessoa, entendeu? Essa pessoa que vai conseguir dialogar com todos e manter essa harmonia no ambiente. Para uma empresa, o estável é extremamente importante. E a hora que você consegue ter esse estável aí, né, como cliente, ele não é aquela pessoa direta, ele gosta de pessoas, só que ele gosta dessa harmonia, né, de acalmar o clima e tal. Oi, Elza, seja bem-vinda também. Querida. E a Lucimar, honra mesmo, querida, seja bem-vinda. E a Lucimar, querida, mandou muito bem no seu comentário. Eu tive uma vice-diretora super estável que sofreu comigo. Olha só a consciência que você tem hoje. Sensacional, querida. Parabéns. Ela começava a frase e eu concluía. Dominante é clássico isso. Né? O influente também é assim, viu? O influente também não permite que o outro termine a frase, não. Né?
E Ele um outro precisa do detalhe do empurrãozinho estável, para executar, ele precisa, mas ele é muito organizado, ele tem tudo sob controle, né? Então, assim, você pode perceber, assim, às vezes a gente vai conversar sobre as lives, né? Eu, a Anaís e o Renato, a primeira, e aí? Qual é o planejamento? Não saiu o planejamento aí, entendeu? Quem que faz isso? caneta, Sou papel, eu. eu Eu também. não consigo deixar as coisas para a última, não rola deixar as coisas para a última hora comigo. Quer deixar um estável desestabilizado, é Nós três você somos estáveis, desorganizar. né? Nós três somos estáveis. Nós três somos O estáveis. meu não é o mais alto, né? Mas assim, o que acontece? É você destabilizar, é deixar as coisas para última. Ele fica fora da caixinha. Fica fora. É. E uma vez eu falei para a pessoa que alguém falou assim, você deixa sobre alguma entrega de trabalho, você deixa atrasado no dia ou você deixa depois? Eu falei, amiga, você não está entendendo. Eu faço com 4 dias de antecedência para não ter estresse, para eu manter a minha calma, fica tudo tranquilo, feito com antecedência. Então, o estável é aquele que vai organizar o trabalho e deixar a entrega com antecedência, vai ser maravilhoso. O seu também é alto, né, Renato? Sim, e a gente não gosta de surpresa, né? Enfim, ser ele é um surpreendido funcionário que assim não é a gosta de ser segurança, surpreendido. né? A A gente só gosta previsibilidade das coisas, né? Não é com ele. Aquele momento, por exemplo, no trabalho, que você pensa, sabe, assim, que todo mês você imagina fazer uma festa surpresa, tá? Para os aniversariantes do mês. Não faça isso com o estável. Não faça. Mesmo ele imaginando que ele vai ter, porque todo mês tem a festa surpresa da empresa, tem a festa surpresa dos aniversariantes, por exemplo. Só que ele não sabe qual vai ser o dia, porque vocês vão escolher um dia aleatório, por exemplo. Não faça isso com o estável, entendeu? Marque com antecedência, que ele não seja surpreendido. Ele não é muito chegado em surpresas, assim. É porque precisa estar dentro do plano, né? Precisa estar dentro do plano, né? Nós três somos estáveis, a gente tem aqui nosso planejamento, o que eu vou fazer hoje, a hora que as coisas vão acontecer, quando eu preciso entregar aquilo. Tudo que entra fora desse plano, desestabiliza. Desestabiliza. E aí está a inteligência emocional de você se encontrar e entender que a dinâmica da vida. E uma vez eu vi uma reportagem do Christian Barbosa, eu sou muito fã do Christian Barbosa porque ele fala de produtividade, né? Uma vez eu li a reportagem dele, ele falou, gente, tem gente que acha que eu sou escravo do relógio. Eu não sou escravo do relógio. Eu tenho liberdade com o meu tempo. Olha só a sacada. Porque se eu tenho meu dia organizado, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. O que o meu dia está... Então, eu não sou escravo do relógio. Tenho liberdade. É essa visão de um estável, olha só. Olha só a sacada. E agora, vamos para o último, gente. Né? Vamos para o último. Agora a Evelise vai falar de carteirinha com o real conforme. Gente, conforme aquele cara, aquela moça, aquele profissional que gosta de dados, percentuais, fatos, explica para ele direitinho, apresenta de onde vem aquilo que você está falando, não tirou da sua cabeça, dados e fatos, porque ele quer saber de onde veio aquela informação. Aliás, ele quer saber todas as informações, porque ele é detalhista e ele está preocupado o quê? Com a tarefa entregue com qualidade. É o rei da qualidade. Da excelência. Muito bem, excelente. Diz aí pra gente como é estar no comando e ser uma conforme. Parei só um pouquinho. O Cristiano está perguntando qual o maior perfil para vendas. Cristiano, é o influente. Tá? O influente não, assim, ó, é claro que um treino, qualquer perfil pode se tornar um bom vendedor, né? E a adaptação também. O que muitas vezes você tem que observar é que às vezes a pessoa ela tem um perfil adaptado, né? E aí ela pode se dar bem em vendas. Agora, a questão é se realmente ele como vendedor, né?
ele tem um propósito de vida realmente como vendedor? Ele está realmente feliz? Os valores dele se encaixam realmente com vendas também? Então, se você conseguir chegar a esse denominador comum de valores, habilidades, o teu perfil, né? Realmente, se vale a pena, aí sim. Tá? Porque muitas vezes as pessoas estão nos lugares certos, né? Nos lugares errados, com o perfil errado, e também não tem um propósito, né? O que impulsiona a pessoa muitas vezes é o propósito. Evelise, mas vamos só falar aqui com o Cristiano que o estável, ele é empático. Então, o estável vai olhar para você e pensar em quais são, o que você está precisando. O estável não empurra produto. Às vezes, o influente vai em cima de você com aquele papo e ele quer vender. Mas o estável, então, não subestima o estável. Porque o estável é aquele que percebe você, percebe o que você está precisando, se interessa pelo seu problema, pode não ter o que você quer, mas ele vai atrás de trazer solução para o que você está precisando. Então, sim, o estável também pode ser um muito bom vendedor. Né? Aquilo que você falou lá, pode ser que aquele vendedor seja um influente, que falou, mas não te tocou porque nem entendeu o que você queria. Sim, também tem isso, né? É uma questão de você treinar também em relação a isso, né? O estável, como a Anaíse falou, ele não tem aquele otimismo de venda, aquela coisa, né? Que muitos vendedores têm, né? Mas com treino... Viu, Cris? Olha só, meu amigo. E eu queria complementar o que as meninas falaram, que depende do cliente, cara. Porque se é um cliente dominante, então você precisa também conversar nessa linguagem com ele. Se você pega um cliente que é conforme, você precisa estar muito bem preparado, porque esse cliente conforme vai saber mais do que o vendedor. Ele sabe mais do que quem produziu a moto, o carro, o software. Verdade. Ele sabe mais do que todo mundo, porque ele já vai municiado de informação ali. Então, o bom vendedor é aquele que vai se adequar a esses momentos. Claro que uma pessoa que está no contato direto com o cliente ali, no tete-a-tete ali, um influente dominante, cara, talvez seja um ótimo. Mas se você pega um cara que é muito influente, ele não tem atenção aos detalhes. Você vai ter que ter alguém para fazer a papelada para ele, amigo. Né? Porque ele é acelerado também, ele quer fazer o relacionamento, ele quer vender. O dominante é o prazo. Então, como é que você trabalha com esse vendedor? Primeira coisa, quem é esse cara? Ele é dominante, influente, enfim. Para a função que ele vai exercer, quais são as principais competências que são necessárias para aquilo? Ele conhecer o cliente. A hora que o cliente entrar na loja, ele precisa começar a reconhecer o cliente pelo aperto de mão. Aperto de mão forte é um cliente dominante. É um cliente que não conversou com ninguém, que ficou ali parece até meio acanhado, está com medo de perguntar. É um cliente estável. Né? O cliente influente vem contando história para você. Vai contar a história da vida dele para comprar alguma coisa de você. Né? E o cliente conforme vai perguntar dados, especificações técnicas. Né? Enfim, então, o melhor vendedor aqui, amigo, primeiro ter o autoconhecimento de quem é o seu time de vendedores. Nós vamos marcar uma outra live para falar disso, né, meninas? Sim, sim. Para a gente falar sobre isso, que é extraordinário esse recurso, né? Porque você vai conhecer seu time, cada um deles, inclusive como você vai potencializar cada um do seu time de vendedor, quais são os principais valores dele, como é que você vai incentivar. Se é um dia de spa, se é dinheiro, se é reconhecimento, enfim, você vai conhecer todo dele e vamos preparar o seu time para atender o outro, para ele reconhecer quem está ali na frente dele, cara. Então é isso aí, depende como as meninas falaram, depende da situação.
Uhum. Mas não subestime o estável, por favor. Não, É porque ele por falou, favor. Eu falo com treino. É de aquela coisa, jeito com treino todos podem, mas depende muito, é o sim. que eu falo, do propósito, eu acho, né? Depende muito do E será, propósito. Esses gente, dias, será que o vendedor... esses dias mesmo eu peguei uma situação que daqui a pouco a gente volta já no conforme. Eu peguei uma situação que a pessoa tinha uma estabilidade alta, tá? Então tinha um perfil estável alto, uma baixa dominância, tá? Uhum. E aí, na adaptação dela, essa pessoa tinha o quê? Ele era um líder. Então, assim, na adaptação dele, o que acontecia? Essa pessoa tinha que aumentar muito a dominância e baixava a estabilidade, tá? E então, Conheço gente assim. Conheço. Na situação que vivia aquela pessoa, então, assim, ela chegava em casa exausta. Exausta, acabada, destruída, entendeu? Por quê? Porque ela tinha que adaptar muito. Então, ela passava de uma dominância de 40 e poucos, eu não lembro de fora agora, para quase 80. Era absurdo, entendeu? Então, assim, ela chegava em casa exausta, estressada, porque ela tinha que adaptar muito. Então, assim, ela estava se perguntando naquele momento se esse propósito realmente dela, que ela estava fazendo, realmente estava fazendo sentido para ela, esse desgaste que estava acontecendo, porque estava prejudicando a vida pessoal dele, entendeu? Então, por isso que a gente tem que colocar, nada, você pode treinar, né? Sabe, quer dizer, então, que o estável não pode ser um líder? Claro que pode. Pode. Desde que ele tenha realmente esse propósito, realmente ele assuma esse propósito como vida, se realmente agora, muitas vezes assim, por que às vezes só o dinheiro? Se o valor dele for econômico, por exemplo, se ele tiver um valor econômico alto, para ele vale a pena. Agora, se for uma pessoa que não tem um valor econômico alto, talvez ele não vale a pena para ele pagar o preço desse desgaste, né? Se for uma pessoa, de repente, que tem um estético alto, esse desgaste todo é muito angustiante, entendeu? Então, por isso que é importante fazer toda a análise para você ver o quê? Além do DISC que nós estamos falando agora, ver também os teus valores, né? Ver o teu tipo psicológico, ver as tuas competências, como o Renato também falou, que a gente falou. Então, tudo, não tem como a gente só se deter apenas na teoria DISC, né? Porque são várias coisas. Quando nós fazemos a devolutiva da análise de perfil, nós falamos muito com o cliente naquele momento sobre a situação que ele está passando. Por que ele adapta de um perfil para o outro? Como que as pessoas percebem ele diante de uma situação, quando na realidade muitas vezes ele está passando uma outra situação para as pessoas, né? Então, tudo isso a gente consegue observar através dos gráficos da análise de perfil, né? Por isso que é importante você fazer a análise de perfil tendo todos esses dados. Falando só sobre o DISC, então a gente tem... Por quê? Porque o DISC é mais fácil da gente observar. Por isso que a gente fala muito do DISC, né? É mais fácil de você observar essas características nas pessoas, né? As outras do são mais difíceis de você comportamento, né? Porque é o observar. comportamento, né? É o que ela mostra. Evelise, só pegando o seu gancho, por isso que é importante a gente fazer. Essas fichas me caíram depois que eu conheci. Depois que eu fiz o meu análise de perfil comportamental. Porque no final de semana eu estava muito cansada. Muito. Meu marido perguntava, você quer fazer o quê? Eu falei, nada. Eu quero que você me mande e eu obedeça. Eu falava desse jeito. Eu amor, programa o final de semana aí que eu só obedeço. E eu brincava falando isso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho de perfil comportamental, eu sei por quê. Porque eu adaptava demais. No meu adaptado, o meu dominante é quase 72. Então, se o meu é 40, 38, e eu adaptava lá para 70. Então, por isso que eu ficava muito cansada no final de semana. Mas isso é consciência. Depois que você faz a análise de perfil, você sabe por que você age, reage dessa maneira. Hoje é que faz tudo sentido para mim. Ó, o Cris aqui pergunta sobre algum perfil que aguenta mais a pressão. É o dominante, amigo. É, o dominante. Principalmente o dominante, né? E as meninas falaram coisas maravilhosas agora, gente, que é assim, a questão da flexibilidade. Por isso que a nossa devolutiva é tão completa. É tão completa. Por quê?
você precisa flexibilizar, igual a Naís falou, que precisava ser uma dominante lá em cima. Pô, delegada de polícia, amiga. Então, jogava a dominância lá em cima. Só que ela é influente. Isso tinha um desgaste de energia enorme. Aí você vai entender que os tipos psicológicos de Jung, você vai entender que você pode recarregar a sua energia. Então, aí o que acontece? Você entende que precisa flexibilizar, é uma pena que tem um elástico aqui, mas você tensiona, né? Imagina um elástico, você vai lá para a tensão, flexibiliza isso com o seu perfil, depois você volta a ele e entende como você recarrega a sua energia. Se é mais introspectivo, se é mais extrovertido, se você precisa de um contato mais externo, ou então você pode ter que ficar na sua, faz um mindfulness, se concentra lá, se recarrega a energia para você realmente ter o melhor da sua performance. Aí evita burnout, evita um montão de coisa de doença aí. Tá? Então, realmente, amigo, o que aguenta mais a pressão é o dominante, mas a gente pode flexibilizar. Ele aguenta a pressão porque ele dá a pressão também, ele bota todo mundo doido. Também. Gente, vamos terminar aí, porque assim já são 26 daqui a pouco. Agora, não, a gente conversando, o negócio vai. Gente, anotem aí as pessoas que vocês conhecerem com esses perfis, se vocês se identificaram. E agora vamos falar sobre o conforme um pouco, né? O conforme profissional, gente, é aquela pessoa, né, detalhista, organizada, muito minuciosa. Ela adora, como a Anaís falou antes, ela adora números, adora planilhas, né? Ela gosta, assim... É aquela pessoa, gente, numa empresa que muitas vezes ela não gosta muito de correr riscos, né? Então não é aquela pessoa que nem o dominante que gosta de correr riscos, que ela vai lá, ela tem um foco. Não, não é nada disso. Só que ela analisa, aquela pessoa que analisa todas as possibilidades, né? Se você dentro de uma empresa tem um projeto novo, coloca nas mãos de um conforme primeiro, antes de colocar esse projeto no forno. Primeiro, dá para ele olhar. Porque se de repente toda a equipe olhou e ninguém encontrou nada, tá ótimo, maravilhoso. Coloca dentro dessa equipe um conforme, pelo menos. Porque ele vai olhar esse projeto e em meia hora eu te garanto que ele vai encontrar alguns errinhos. Não é erros, tá, gente? Eu me expressei até mal. Na realidade, assim, o que ele gosta? Como ele é uma pessoa muito crítica, né? E muitas vezes essas pessoas acham, nossa, ele é negativo. Não, ele não é uma pessoa negativa. Mas como ele é uma pessoa que gosta de ser muito minucioso, então ele vai ver detalhes que nenhum outro perfil consegue observar. Então ele quer sempre o melhor. Ele busca o melhor. Tá? A excelência, então, ele vai né? te apontar, exatamente, ele vai buscar a excelência. Então ele quer o melhor. Então ele quer ajudar o time, mas para que o time seja o melhor. Né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai apontar para que você realmente possa ter um projeto em excelência. Né? Então ele é mais reservado. Então, assim, muitas vezes, poxa, né, ele é reservado. Não, ele não é reservado. Não desista do projeto, mas coloque dentro dessa equipe um conforme para analisar o projeto, que ele vai te mostrar algumas coisas, talvez, que vão até alavancar a tua empresa, por você talvez não ter lá na tua empresa um conforme. E assim, ó, e eu acho que é importante também, né, você prestar atenção também, como o Renato tinha dito, né, o conforme é aquela pessoa que sempre vai estar procurando respostas, né, ele sempre vai querer mais do que você pode dar, né, você viu sobre um determinado assunto, você sabe sobre aquele assunto, você pode ter certeza que o conforme já fez um screen, já sabe tudo sobre aquilo e ele vai te perguntar o que ninguém pensou em te perguntar. Esteja bem preparado, né? Esteja bem preparado. Mas saiba, olhe para o conforme com amor. Porque é ele que vai apontar ali, ó, exatamente, é ele que vai apontar onde pode dar errado, o que está faltando. Então, eu aprendi a amar porque eu tenho meu marido conforme em casa e no trabalho ele é desse jeito. Ele busca excelência, tem um olhar para as planilhas,
para os números, sempre está faltando um detalhe e é ele que ajusta. Então, vamos olhar para o Conforme com Amor, porque ele vai ajustar e o seu trabalho, as tarefas de excelência vão começar a aparecer. Deixa eu compartilhar algo com vocês rapidinho. Fala. Eu sou IS, mas quando eu entro num jogo, eu viro DC. Sério? Então, eu viro assim, ó. Tanto é que a gente estava brincando de Banco Imobiliário Júnior com a minha menina de 6 anos. Com as minhas meninas, eu, minha mulher, minhas 2 meninas. Lógico que eu briguei por causa da regra. Eu não queria perder, né? Aí aquela brincadeira para ser divertida virou uma confusão. Porque, se não for certinho, se o dado caiu meio tortinho, eu falo, não vale esse dado. Né? Enfim, então, porque eu acabo, não sei, a experiência que eu jogava futebol, né? Quando eu era mais jovem e tal, mas foi uns 2, 3 anos só, viu, Ivelise? Isso. E... Anteontem. Foi ali atrás, né? Anteontem. Então, eu me transformo no jogo. Eu viro extremamente competitivo, tem que ser, a regra é clara e vamos que vamos, né? É uma adaptação, é o que a gente fala, gente. Para vocês terem uma ideia, o meu perfil é CS. Né? Então, para vocês terem uma ideia como fazer a live, esse tipo de coisa, que é mais estilo do influente, né? Conforme eu não... Isso é adaptação. Né? Então a gente fala, assim, o crescimento é você crescer, é você perceber realmente o que você tem que melhorar e crescer. Só que você só consegue observar isso através do quê? De autoconhecimento. O que você consegue melhorar, quais são os teus medos, né? O que você pode aperfeiçoar. E a gente vai tocando um dia após o outro. A gente vai aprendendo, sendo melhor do que ontem. Exatamente. Vamos crescendo e colocando amor em cima do coleguinha do trabalho. Uhum. Vamos compreendendo o coleguinha do trabalho, buscando o que ele tem de melhor. Gente, a nossa live vai cair daqui a pouco, então a gente precisa se despedir. Foi um prazer, adoro conversar com vocês. Gente de conhecimento, de capacidade, de estudo. Adoro essas lives assim, cheias de profundidade. Um beijo grande. Eu quero que vocês agora tragam pra gente as últimas palavras. E é um amor enorme receber vocês, sempre. Gente, assim, ó, gratidão, né, por vocês estarem aqui conosco nesse momento, né? Desejo, assim, uma excelente noite, um ótimo feriado para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre análise de perfil comportamental, o meu Instagram é @evelise.maciel, né? Tem também o Instagram do Renato, tem o Instagram da Anaíse, né? Sigam lá, nós. E aí, qualquer dúvida, passe um direct, entre lá, que a gente tira as dúvidas de vocês. Mais uma vez, amigas, gratidão pelo tempo de vocês, pessoal que está junto conosco nessa live também, gratidão pelo tempo, esse recurso preciosíssimo que nós temos. Compartilhar com vocês esses momentos são de conhecimento, de aprendizado, de troca, de compartilhar. Então, realmente foram minutos aí maravilhosos. Faltaram muitos minutos para a gente continuar isso. E você que quer conhecer realmente de perfil comportamental, busca seu autoconhecimento, faça o contato com a Evelise, com a Anaíse, comigo, para a sua empresa. Então tá aí o meu Instagram, @RenatoMarvulo. Será um prazer conversar contigo e buscar o desenvolvimento de vocês também. Autoconhecimento é o primeiro passo. Meninas, beijão para vocês, gratidão demais. Um beijo, fiquem com Deus, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, coloca gente. Um beijo, tchau. Tchau.